Olá, pessoal! Meu nome é Robson e este é o canal Vida. Nós estamos aqui hoje para prosseguirmos no nosso estudo, na nossa análise daquela entrevista do Pinga Fogo da TV Tupi sobre Chico Xavier no ano de 1971, que foi realmente uma entrevista espetacular para a época. Vamos prosseguir vendo as perguntas que foram feitas a Chico, as respostas que foram dadas e a nossa explicação sobre cada um dos temas. Vamos lá? Completando a primeira rodada da noite, Chico, aí está o seu amigo Herculano Pires com a sua pergunta. Meu caro Chico, eu queria perguntar a você sobre o seguinte. Na imensidade da sua obra psicográfica e também na profundeza dessa obra, você tem uma curiosa série de romances que geralmente chamamos de série dos romances romanos de Chico Xavier. São romances que se passam na Roma Antiga, há 2 milênios, 50 anos depois, Ave Cristo, e até mesmo Paulo e Estevão, que, segundo me parece, é a obra-prima da sua mediunidade no campo da ficção literária, embora eu saiba que os espíritos não têm a intenção de fazer ficção literária, e sim de transmitir às criaturas humanas uma mensagem através das suas próprias experiências de vida. Mas eu queria saber o seguinte: para escrever estes romances, em que figuram não somente as gens romanas, não somente as situações geográficas da Roma Antiga, as questões políticas, os problemas imperiais, você consultou que livros e que bibliotecas? Sinceramente, não consultei livro algum. Quando ouvi falar a respeito dos romances mediúnicos recebidos pela médium Zilda Gama, cuja memória nós todos acatamos muito na doutrina espírita, eu senti aquele desejo de ser médium também para romances. Isso por volta de 1936. Nessa ocasião, eu lidava com um grupo de crianças da família, porque pelo fato de não ter renascido nesta existência para o casamento, fiquei com 14 crianças, irmãos menores e sobrinhos, dos quais presentemente eu estou distante por haverem crescido e tomado as suas responsabilidades. Nesse tempo, a minha cabeça era atormentada por muitos problemas. Quando eu anunciei o desejo de receber romances, o Espírito de Emmanuel então me explicou: para que você receba romances, você precisa ter a mente em um estado de profunda serenidade. Então, se você quiser se comprometer a nos oferecer um clima mental adequado, de paciência e de calma, escreveremos por você algumas de nossas memórias. Mas se você puder ou quiser assumir o compromisso, mas eu naquela ocasião não conseguia assumir o compromisso porque os problemas domésticos eram muitos. De modo que 4 anos se passaram e tão somente 3 anos. Então, somente em 1939, a começar do fim de 1938, eu assumi com ele o compromisso de me acalmar. Quaisquer que fossem os problemas dentro de casa, com as crianças que já estavam mais crescidas, eu ofereceria a ele um campo mental pacificado na oração. Então ele marcou que eu me concentrasse durante 1 hora por dia e me dispusesse a datilografar outra hora por dia, durante o tempo em que perdurasse a psicografia do romance. Então veio há 2 mil anos. Mas eu acompanhei a psicografia como acompanho também as nossas novelas da TV, com muito interesse, com muito carinho e torcendo por determinados personagens. Mas
Eu lia o que a mão escrevia, mas peço permissão para aduzir um detalhe interessante. Quando o livro começou, ele começa com uma cena de dois patrícios romanos, a trocarem ideias no jardim, diante de um céu nebuloso, que depois rebentou numa tempestade. E eu comecei a ver aquela cidade, o céu tempestuoso e a chuva caindo, e aqueles dois homens vestidos à moda antiga, de túnicas, deitados, vamos dizer, naqueles sofás longos, que depois deram o nome de triclínios, e comendo com as mãos frutas. Eu me assustei com aquela visão, que parecia uma visão estranha, porque estava dentro de mim e fora de mim, como se eu assistisse a um cinema, em que eu tomasse parte na tela e estivesse fora da tela. Então eu me assustei, parei de escrever. Então ele me disse: você está debaixo de uma certa hipnose. Você está vendo o que eu estou pensando, mas não sabe o que eu estou escrevendo. De modo que eu vivi muito mais o romance, ao recebê-lo do que ao ler o que eu escrevia ou reler. Observamos então, pessoal, o seguinte: a pergunta do entrevistador, ela cai na seara de o que foi a base de consulta do Chico para ele realizar essas obras, no sentido de que ele teve que pesquisar, aprender sobre a situação de Roma, daquela época antiga, para poder realizar, escrever os livros. Não sei se foi uma pegadinha essa pergunta, ou prefiro cair naquela senda de que foi uma pergunta por base de curiosidade para quem não compreende a situação das comunicações espirituais. Nós vamos então responder tecnicamente o que aqui ocorre. Uma comunicação mediúnica, ela ocorre sempre de espírito para espírito. Então, um espírito entra em contato com o outro espírito, se aproximando, e o pensamento de um é levado para o outro. E daí se ocorre a manifestação no corpo físico. Um corpo físico, ele é conectado apenas a um espírito e ponto. Nenhum outro pode realizar manifestações diretamente no corpo físico. Pois se assim não fosse, nós veríamos mortos levantando-se de suas tumbas e realizando ações, como os filmes de zumbi tentam mostrar alguma coisa assim. Mas isso não ocorre. Para que ocorra qualquer tipo de manifestação inteligente, é necessário que exista um vínculo entre um espírito e um corpo físico. E esse vínculo é realizado por meio do fluido de prata, do fio de prata, que conecta os dois. Ou seja, só é possível ocorrer manifestações inteligentes em corpos vivos, em pessoas vivas. E como que ocorre? Já que temos dois seres, o corpo físico e o espírito. Esse espírito está conectado ao corpo físico e controla ele. Então vem como? Um outro espírito por fora se conecta ao corpo físico e fala ou escreve? Não, é aquilo que eu estava explicando. Ele se aproxima do espírito que é vinculado a esse corpo e passa as ideias e o que ele tem que fazer para esse corpo físico. E esse espírito que é o dono do corpo, vamos assim dizer, ele permite que essas ideias sejam passadas, conscientemente ou inconscientemente. Existem diversos tipos e não cabe a nós detalharmos isso aqui agora, senão o nosso vídeo vai ficar demasiadamente longo. Isso nós vamos fazer um dia numa série específica. Mas, quando um espírito se conecta ao outro espírito para passar uma determinada informação, é necessário que aquele que está recebendo a comunicação possua algum conhecimento.
E aquele que vai transmitir a informação, ele vai capturar daquelas ideias, daquele artefato de palavras, as mais adequadas para transmitir esse conhecimento. Então vamos dizer que seja necessário passar, hipoteticamente, algum conhecimento técnico muito profundo sobre medicina. A espiritualidade procurará algum médium que seja médico, porque já possui aquele artefato, aquele arcabouço de conhecimento de medicina para poder escrever com as palavras técnicas corretas aquilo que se busca. Então será um trabalho muito mais fácil para a espiritualidade. É necessário passar um conhecimento sobre física quântica. Se buscará um médium que seja cientista dessa área e que possa realizar essa passagem de informações, mesmo que seja intuitivamente. Isso então impede de que uma informação seja passada por qualquer outro médium? Não. Você pode ter um médium que seja tenha baixo estudo, baixa quantidade de estudo e passe obras fantásticas. Sim, sobre física quântica, sobre medicina, sobre tudo quanto é coisa, mas isso dará mais esforço ao espírito comunicante, porque ao invés dele transmitir a ideia que terá que ser escrita, ele terá que transmitir palavra por palavra. Isso gera um trabalho muito maior para a espiritualidade, ou seja, quando a gente vai cortar um papel, a gente utiliza uma tesoura simples e bem afiada. A gente não vai pegar aquele tesourão de cortar grama, porque ele é muito bruto para fazer aquela atividade delicada. Então, a gente vai ter muito esforço, até consegue, mas vai ter muito esforço para fazer um trabalho de qualidade com aquilo, e ainda assim não vai ser tão perfeito. E da mesma forma, pegar uma tesourinha delicada para poder cortar um quintal inteiro, um gramado, um campo de futebol, é um contrassenso. Então, para a atividade certa, nós precisamos de ferramentas certas. Então, para cada tipo de atividade, a gente precisa de uma ferramenta adequada para fazê-la. Mas nada impede de que numa necessidade se utilize outras, se improvise. Desse modo, então, cai por terra essa questão do que foi pesquisado. Não é necessário para um médium pesquisar, desde que a espiritualidade se proponha a realizar aquela transmissão de ideia de pensamento. Então, se é necessário, será transmitido. Nisso daí a gente cai numa outra situação que é interessante. Pode, para aquele encarnado, transmitir uma mensagem em outro idioma, em outra língua, até línguas mortas, línguas antigas? Sim, plenamente possível. Para um médium que só saiba escrever português, ou vamos até dizer que ele tenha baixo estudo e até mal o português ele escreva, é possível ele escrever algo em chinês, em coreano, em japonês, em alemão, em inglês, em italiano? Ou até em hebraico, em aramaico, em latim? Sim, plenamente, é possível. É possível, se for necessário, fazer uma comunicação nesses idiomas. Porém, para a espiritualidade, o trabalho será muito maior, porque ao invés de ela passar o pensamento, aquele pensamento ser rapidamente escrito, eles terão que basicamente desenhar letra por letra, o que dá um esforço muito maior e gera uma lentidão muito maior no processo de comunicação mediúnica. Não é a ferramenta certa, mas às vezes se torna necessário para mostrar a real existência do ambiente espiritual, do mundo espiritual, para aqueles que não acreditam simplesmente na comunicação. Uma coisa que é bem notável é o seguinte: normalmente os médiums, de forma geral, eles acabam que transmitem um conhecimento intelectual e ou moral muito acima de suas capacidades, no momento, pelo menos de suas capacidades quando estão ali em contato conosco. E isso nos mostra realmente a comunicação espiritual, pois são normalmente pensamentos muito diversos do que aqueles que são proferidos pelos nossos irmãos quando estão aqui encarnados em contato conosco na Terra. Então, isso que aconteceu com Chico, de realizar a escrita dessas obras pelo meio psicográfico, ele de fato não precisava fazer uma busca desse material.
E é até isso que coloca de uma forma muito grandiosa essas obras todas, porque são relatos com minúcias muito grandes, muito valiosos. A obra, por exemplo, Paulo Estevão, é de um valor extremo, é simplesmente formidável. Para quem gosta da obra, para quem gosta do Paulo de Tarso, que antes era Saulo, ao ler essa obra, vai gostar mais ainda, pois simplesmente é fabuloso tudo que ali está escrito. E se você for olhar essa obra do início ao fim, poucos são os detalhes espirituais que se falam. Se você não soubesse que era uma obra psicografada, jamais você diria que veio para uma comunicação mediúnica. Então, nesse sentido, não é necessário que o médium possua um arcabouço intelectivo demasiadamente grande. Porém, se tiver, vai facilitar muito o trabalho da espiritualidade. Vamos prosseguir? Posso complementar essa pergunta? Por favor. Eu gostaria que você esclarecesse bem o seguinte, então, Chico. Você tinha uma visão, assim, cinematográfica do enredo. Você estava vendo o desenrolar do romance sem saber bem como, de que maneira. Mas não tinha consciência do que escrevia. Não tinha consciência do que escrevia e nem da continuidade dos assuntos, porque muitos personagens que me eram simpáticos e que eu não desejava que sofressem, passaram a sofrer contra a minha vontade. Obrigado. Chico realmente é top. Chico, chegamos assim, terminamos assim a primeira rodada. Eu estava me lembrando aqui, li num dos seus livros, nos livros que você psicografou, me parece que de Humberto Uma Campos, falha do próprio vídeo original. que ele já, na situação de espírito, teria realizado com Judas no além. Judas informou a ele que estava muito satisfeito porque havia sido perdoado, havia obtido essa graça, estava vivendo uma vida maravilhosa lá por cima. E disse: estou muito triste quando olho para a terra, porque vejo que hoje Cristo lá embaixo está sendo vendido a grosso e a retalho, e eu vendi apenas por 30 cruzeiros, por 30 dinheiros. Isso é apenas uma situação anedótica, né? Porque realmente mostra e que quer mostrar o quanto que hoje muitos, ao invés de promoverem a palavra de Jesus, os ensinamentos de Jesus, morais, de nossa melhora, apenas preferem vender Jesus, vender um terreno no céu, vender a cura, vender a indulgência. Então isso é uma coisa que ficou muito na nossa sociedade, o vender, o trocar o bem que Jesus veio trazer de graça pelo dinheiro, com muitas vezes desculpa de que serão para dar aos pobres, mas já sabemos que em muitas ocasiões, infelizmente, não é assim. São para sustentar vaidades, o materialismo, palácios e diversas situações esdrúxulas, por qual as pessoas passam fome para dar aquele dízimo, para que outras pessoas se banhem no ouro. Então, isso é uma questão anedotária que foi colocada, mas reflete muito o que existe hoje em nossa sociedade. Infelizmente, em inúmeros lugares, exploram aquelas pessoas para que seja pagado um dízimo, como se essa pessoa não pagasse esse tal desse dízimo, lhe fosse a cometer algum grande mal. Mas o maior dízimo que você pode pagar é fazendo bem ao próximo. Você não é obrigado a pagar dízimo para igreja alguma, para lugar algum, para ninguém. Mas a sua consciência pode fazer isso para o próximo que precisa de fato. Então será muito mais valioso aos olhos de Jesus, aos olhos de Deus, se você de fato for doar algo material, um alimento, uma comida, aquele que precisa, levar direto aquele necessitado, ao invés de doar para a igreja, que muitas vezes dará um fim muito duvidoso para aquela quantia que lhe fará falta ao final. Chico, segundo os dados estatísticos levantados por Stig Roland Ibsen,
e sua senhora, referentes à sua obra, num exame total da sua obra, você teria recebido até agora comunicações, poesias, principalmente um número grande de poesias e comunicações variadas, inclusive romances, de mais de 400 autores. Eu perguntaria a você se você leu todos esses autores, se você tem conhecimento da obra de todos eles, e se você conseguiu armazenar no seu inconsciente toda essa fabulosa bagagem de mais de 400 autores brasileiros e portugueses, e alguns até mesmo estrangeiros. As informações dos nossos queridos amigos e distintos escritores, senhor Stig Roland Ibsen, e de sua digna esposa, dona Edith, do canto Ibsen, são autênticas. Devo declarar de público que isso para mim seria impossível. E peço permissão para dizer que eu tive na vida 3 empregos. A primeira vez me empreguei aos 8 anos de idade numa fábrica de tecidos. Trabalhei até os 12, frequentando também a escola primária. Dos 12 aos 19, 20 anos, trabalhei num bar. E depois num armazém, isto é, no comércio. E de 1931 a 1961, eu trabalhei durante 30 anos no Ministério da Agricultura, documentadamente, de modo que não seria possível para mim me inteirar do estilo de todos esses poetas, escritores, cronistas, jornalistas e amigos desencarnados por meu intermédio. Absolutamente. Não. Observamos então que para qualquer um é uma tarefa árdua, complexa, se não impossível ou quase impossível para uma pessoa se inteirar do estilo de mais de 400 autores e fraudar esse tipo de estilo, né? É algo realmente muito complexo. Conseguir fraudar um já é difícil. Já se mostraria a falha em alguns pontos, alguns casos. Imagina mais de 400. É realmente muito grande. Mas a pergunta do entrevistador pode se cair para 2 momentos. A primeira, se o Chico se inteirou desses estilos para poder os reproduzir, fraudar, falsificar, o que é realmente tecnicamente e cientificamente inviável para a mente humana, ainda mais a do próprio Chico, que não era uma pessoa vastamente estudiosa. Ele não tinha, assim, não teve a oportunidade acadêmica de se aprofundar em muitos tipos de temas. E muito do que ele recebia e falava era, de fato, via comunicação mediúnica. Mas também podemos interpretar essa pergunta dele como, após a escrita, ele ler, aprender, se inteirar e se aprofundar. Notamos que também isso é algo muito difícil, porque o próprio Chico aprender tudo aquilo, ou qualquer outra pessoa, aprender tudo aquilo que veio pelas mãos dele, com a profundidade necessária, é muito difícil. Seria a mesma coisa que nós perguntarmos para a caneta se ela seria capaz de compreender o que nós escrevemos por ela. Porque ali naquele caso, o Chico é a caneta dos espíritos que passam aquela informação que está sendo relatada por vias mediúnicas. Então, não necessariamente o Chico terá o conhecimento e o domínio daquilo que foi transmitido por ele. Conseguem entender? Então, se fosse transmitida uma obra, uma equação de física nuclear, de física quântica pelo Chico, não necessariamente ele teria condições de debater com cientistas sobre aquilo. Simplesmente estaria escrito da mesma forma que a caneta escreve o que mandam ela escrever. Então, 2 pontos. Primeiro, é humanamente impossível se dominar 400 autores para fraudá-los. E segundo, escrevendo
por meios mediúnicos, também é praticamente impossível se ter o domínio daquele próprio conteúdo que você mesmo escreveu, já que você não veio dentro de si, foi algo que lhe foi passado como um ditado. Vamos então concluir esse nosso capítulo 3 aqui, hoje, para que o nosso vídeo não fique demasiadamente longo e esse estudo possa se dar de forma gradativa, tranquila e que nós vamos estar aqui na próxima semana nos encontrando para lhes oferecer mais um vídeo. Esperamos que possa engrandecer a todos vocês e fiquem sempre aqui conosco, nos acompanhando no canal Vida, que vamos ter sempre um vídeo para cada uma de vossas necessidades. Um abraço e até lá!